Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero trazer dois conceitos importantíssimos dentro da análise técnica discricionária, absorção e exaustão, dois conceitos que eu utilizo bastante aí, vocês veem nas análises que eu posto, sempre falando sobre exaustão, sempre falando sobre absorção, são dois conceitos que eu utilizo muito, eu uso particularmente muito como gatilho, né, de entrada dentro da construção do nosso contexto, dentro aí das confluências das teorias de mercado, então eu gosto de contextualizar isso tudo e absorção e exaustão são conceitos que eu utilizo demais, que me ajudam demais a estar me posicionando no ponto correto, né? A ter um time muito bom. Então, absorção e exaustão ajuda demais no time, né? O momento certo de estar entrando na operação. Então, eu estou numa operação aqui no Bitcoin, inclusive, e a gente tem um exemplo aqui bem bacana de absorção. Olha só, aqui foi uma absorção com captura de liquidez. Então, a gente tem todo um contexto aqui que eu construí para essa análise, bem bacana, né? Estou aqui, já botei meu stop no 0 a 0 e vamos vendo aí o que vai acontecer. Mas, vindo aqui no gráfico de 15 minutos do Bitcoin, a gente tem um exemplo muito bacana de uma operação, inclusive aqui eu não peguei essa operação, mas eu quero mostrar para vocês, quero contextualizar ela com vocês aqui e explicar sobre esses dois conceitos que são importantíssimos. Então, para que eu possa abordar isso com vocês da melhor forma possível, eu preciso falar sobre outra questão que é análise de preço e volume. Então, absorção e exaustão está muito ligada à análise de preço e volume e faz referência totalmente a esforço versus resultado. Então, esses conceitos são importantíssimos. E o que é esforço versus resultado? O esforço é o volume, né? A gente considera esforço como volume, né? O volume ele é o combustível no mercado. Já falava Richard Wyckoff, né, na sua teoria, na sua metodologia, que analisar o gráfico sem utilização de volume é a mesma coisa que andar de carro sem gasolina. Então eu falo isso bastante nos vídeos porque realmente é muito importante que a gente faça essa análise de preço e volume constantemente. Então quando a gente pega para analisar o esforço versus o resultado, considerando que o esforço ele é o volume e o resultado é a movimentação do preço, né, é os candles, então a gente chega a considerar que, olha só, olha essa barrinha aqui. Olha só, vamos fazer uma análise bem apurada aqui. Olha o tamanho desse resultado, beleza? A movimentação do preço é o resultado. Então olha o tamanho desse resultado e olha o esforço, beleza? Esse aqui é o volume. Então a gente pega uma seta, olha só, esse esforço para esse resultado, beleza? Olha a amplitude disso aqui, olha o spread disso aqui que chama, né? Abertura e fechamento bem amplo. E olha o esforço, bem pequeno. Agora, olha essa barra aqui, vou até circular. Olha só essa barrinha aqui. Opa! Olha só essa barrinha aqui. Olha o resultado dela e olha o esforço. Então a gente pega aqui, olha só. Muito mais esforço para um resultado insignificante, né? Principalmente comparado a esse resultado. Olha o tamanho dessa vela, olha o esforço, olha o volume, olha o tamanho dessa vela. A gente fez um doji aqui, né? A seta está até tampando, mas olha só, a gente não considera esse cabelo aqui como algum resultado. O resultado foi o que o candle de fato abriu e fechou, né? Onde que ele deixou a barra cheia. Esse aqui que é o resultado. E olha só o resultado aqui, ele é insignificante, ele não existe, né? É extremamente minúsculo. E olha o tamanho desse resultado e olha esse volume. Então aqui a gente teve uma bela de uma absorção, ou seja, quando a gente tem muito esforço para pouco resultado, a gente tem uma absorção e ela vem nessa configuração aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente teve o quê? A absorção também. Olha só, o preço vinha subindo forte, olha o tamanho do volume e olha só como é que ele retraiu. A gente consegue perceber que logo depois o preço veio caindo. Então, o que a gente tem dentro desse volume aqui? Muita venda, muita oferta, beleza? Então, a gente conclui que a gente tem muita oferta em segundo plano, que chama. Quando a gente tem essa configuração, né, a barra de volume está verde, beleza? Mas a gente tem aqui muita oferta entrando, absorvendo todas as compras que estavam vindo. Então a gente vinha com muita gente comprando, o preço veio subindo, chegou num ponto onde a gente teve muita oferta entrando, a oferta superou a demanda por esse momento aqui e a gente teve toda essa absorção e o preço depois
não relutou mais em subir e veio caindo. Então isso aqui foi uma vela também, né? A gente pode levar em consideração que isso aqui foi... A gente teve conceitos aqui de absorção nessa vela, e aqui foi uma absorção nítida. Olha só como é que o preço subiu. Então foi uma movimentação bem bacana, inclusive foi aqui o ponto de entrada para o trade, né? Para esse trade que eu quero explicar para vocês aqui. Igual eu falei, eu não peguei essa operação, mas eu fazendo uma análise aqui passada, né, do que estava acontecendo no preço, eu cheguei a concluir que essa aqui foi uma bela operação e eu realmente não vi ela acontecer. Eu até vi essas movimentações aqui, mas eu dei não reparei nessa operação, realmente não peguei. Mas olha só como é que estava bem bonito, a gente tinha bastante contexto aqui, a gente tinha, olha só esse fundo, olha só, uma velinha de absorção, olha aqui, olha que exemplo bom esse aqui também de absorção. Olha só, olha o tamanho desse resultado, uma bela barra de venda, enorme, e olha o esforço. Beleza, um esforço bem grande, a gente tem um grande volume aqui, beleza. Mas olha só esse resultado depois, extremamente menor do que esse, talvez umas 10 a 15 vezes menor, olha só, bem pequenininho, e olha só o esforço dele, quase do mesmo tamanho do outro, olha só. Tá menor, beleza, mas olha só, a gente tem que fazer essa análise comparativa aqui. A gente tem um esforço muito grande para um resultado enorme. E olha só esse outro, um esforço maior do que a metade, né, bem grande, para um resultado extremamente insignificante comparado a esse. Então aqui a gente teve uma bela absorção também, tá vendo? A gente teve uma bela absorção, inclusive depois a gente teve uma vela de alta e absorveu, muita oferta entrou também. Então aqui a gente teve absorção para cima, absorção para baixo, né? O preço estava confuso no que ele iria fazer, mas aqui a gente consegue perceber que é uma região que tem muita proteção de comprador. Olha só, aqui de novo o preço fazendo a mesma coisa, olha o tamanho do volume. Olha isso. Olha só o resultado e olha o esforço. Enorme o volume. Então a gente teve outra absorção aqui. Então aqui é uma região onde a gente tem a demanda protegendo demais essa região. Aqui a gente tem diversas absorçãozinhas, olha só, pequenas absorções também. O volume, olha só como é que ele dá uma aumentada nessa região. Então a gente tem absorções aqui, a gente tem a demanda protegendo essa região por algum motivo. E aí a gente tem esse movimento de alta, o preço caiu muito por conta das notícias lá, né, da taxa de juros e tal. Todos os mercados a gente viu essa queda enorme aqui, né? O Bitcoin caiu 5% só nessa vela aqui de 5 minutos, ó, de 15 minutos. E aí a gente fez o que? Aqui um spring, né? Uma captura de liquidez, abaixo de toda essa liquidez formada. Então o que a gente formou aqui? Que eu sempre mostro para vocês, aqui, ó. Aqui a gente tem muita liquidez. Por quê? Todas as pessoas que estão analisando, que estão operando, identificam a mesma coisa que eu falei aqui agora. A gente está tendo absorções, a gente tem uma demanda muito forte aqui, a demanda está protegendo essa região. Então, o que eu vou fazer quando o preço chegar nessa região aqui? Eu vou entrar, é isso que o varejo pensa, é isso que a maioria das pessoas pensam. Então, muita gente, quando o preço chega nessa região, muita gente entra. Ou seja, o preço veio caindo forte, muita gente entrou aqui. Como tinha muita gente posicionada aqui, porque 2 vezes passadas já tinha acontecido. Então, você que está assistindo o vídeo já deve ter escutado aí a galera falando, né, os gurus do mercado falando que a gente deve comprar, né, suporte e resistência, e a gente deve comprar quando o preço bate, o terceiro toca, aquela coisa toda, aquela baboseira toda. E a verdade é que a gente precisa contextualizar as nossas operações, a gente precisa utilizar as teorias do mercado a nosso favor, e o mercado ele é de fato algo complexo. Então, galera, eu estava fazendo esse vídeo ontem para vocês, tive que parar por conta que chegou uma galera aqui em casa, mas estou continuando a gravação hoje aqui para vocês, já vou postar hoje aí também. E foi até bom porque eu recebi o pedido de um inscrito para que eu analisasse o gráfico de CEMIG, então eu vou fazer essa análise aí para vocês hoje, beleza? Agora no final desse vídeo, e vamos continuar com o vídeo. Eu estava falando com vocês sobre absorção e exaustão, e estava mostrando um exemplo, né, de uma operação que aconteceu no Bitcoin. Já vamos para ela. Só que antes eu quero passar nessa operação que eu mostrei aí para vocês, que eu estava posicionado no Bitcoin, né? Mostrei para vocês essa posição, foi no início do vídeo, no caso para mim foi ontem. E a gente tem 2 exemplos aqui muito interessantes, né, do que é exaustão e do que é absorção. Então eu comentei, se não me engano, eu comentei com vocês que eu já havia realizado nessa posição 10%, depois realizei mais 10%, então eu já tinha realizado 20%,
e pretendia surfar, né, continuar no movimento com esses restantes 80%. Porém, olha só essa barra cheia que a gente tem aqui, essa barra, quando a gente tem essas barras cheias, olha só, uma barra bem ampla de venda com um volume muito grande também. Então, quando a gente tem isso no mercado, a gente tem que ficar bem atento porque pode significar duas coisas e duas coisas opostas, beleza? Quando a gente tem essas barras cheias, significa ou ignição, né, ou impulsão para aquela direção, intenção naquela direção, né? Ou significa exaustão, ou significa que é aquele último impulso do preço, né? Que no caso seria uma exaustão. Então, significa duas coisas opostas e a gente tem que contextualizar quando essas barras aparecem para a gente colocar elas dentro de contexto e identificar o que de fato aquilo foi, né? Se foi uma ignição, se a gente está com realmente intenção naquela direção ou se aquilo foi uma barra de exaustão. Então, quando ela apareceu aqui, com um volume bem grande, poderia ser uma barra de ignição, né? E a gente vir buscar esses alvos aqui embaixo. Porém, olha só essa barra posterior a ela, uma barra nítida de absorção. Olha só o resultado dela e olha o esforço, muito esforço, um esforço parecido com esse anterior. E olha o resultado, muito pequeno. Olha o tamanho desse resultado, né, dessa barra vermelha. E olha só o esforço. Beleza, tudo certo aqui, um esforço significante, né, um volume alto para um resultado bem grande também. Beleza. Mas aí o problema, né, aqui entra nessa barra de absorção, que a gente tem um resultado muito pequeno para um esforço muito grande, quase um esforço do mesmo tamanho para um resultado, sei lá, umas 5 vezes menor. Então a gente entende que aqui a gente teve uma bela absorção e que dentro desse volume de baixa, aqui dentro desse volume dessa vela de baixa, a gente tem muito volume comprador em segundo plano, né? A gente começa a entender isso porque o preço absorveu aqui muito forte e continuou um movimento de alta. Aqui a gente teve outra absorção, olha só, com volume bem alto também. Aqui a gente teve mais uma absorçãozinha com volume significante também, tá vendo? Comparado aos outros, é um grande volume. Então a gente começou a ter o quê? Exaustões e absorções aqui. E aí o que eu fiz, né? Eu já tinha realizado 20% dessa posição, já tinha colocado meu stop no 0 a 0, né? E aí eu fiz a condução do stop, a gente estava por aqui, a gente teve essa impulsãozinha, o preço veio caindo, eu coloquei meu stop aqui onde está essa linha preta, né? Eu fiz essa condução do stop, e aí o preço subiu, pegou meu stop aqui, fez mais um movimentozinho de baixa, e aí veio trabalhar essa alta, né? Não chegou no alvo onde eu queria, porém, ele seguiu aqui, né, o ABC corretivo, aqui a gente pode traçar os alvos, né? E foi outra coisa que me fez também fazer essa condução de stop mais agressiva, né? Foi a exaustão, foi as absorções, e isso tudo aconteceu em uma região de alvo. Olha só, o alvo de 100% da onda A, né? A gente tinha atingido esse alvo de 100% da onda A e a gente teve essa reação do preço. Então eu fiz essa condução para proteger de fato a minha posição, e aí a gente saiu dela aqui, né? Fiquei praticamente no 0 a 0, já tinha realizado 20%. Aqui eu acabei saindo com, vamos ver, cerca de 0,20, 0, foi aqui embaixo, né, um pouco, então foi 0,30 basicamente, mais os 20% que eu tinha realizado, bem pouco, mas foi bons exemplos aqui, né? Não chegou aqui embaixo, mas foi uma operação bacana, tinha bastante contexto nela aqui, né? A gente tinha esse viés de ABC aqui, tá vendo? Esse ABC que se concluiu muito bem. E aqui dentro da onda A, a gente tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, um ciclo completo de expansão, com divergência no RSI, uma distribuição de Wyckoff aqui em cima, muita liquidez em cima dessa região, o preço faz um movimento institucional, absorve todo esse movimento, né? A gente tem uma oferta muito grande entrando, e aí a gente tem esse movimento de baixa, bem interessante. Então, eu só queria mostrar para vocês o que aconteceu, e a gente tinha bons exemplos ali, então foi isso. Continuando, né, no vídeo, foi no 15 minutos que eu estava mostrando para vocês essa operação aqui que a gente teve no Bitcoin, não cheguei a pegar ela, né, mas foi uma bela operação. Estava mostrando que a gente teve diversas absorções aqui, né, e aí o preço se movimentou e veio capturar toda essa liquidez que a gente deixou aqui, né, a gente tinha muita liquidez, a gente tinha uma piscina de liquidez de fato aqui. O preço veio, capturou essa liquidez, fez um movimento de alta e aí a gente tem essa queda do preço aqui, beleza?
E olha só essa absorção maravilhosa em região de interesse, né? Isso que eu estava mostrando para vocês. A gente pode montar uma posição após o rompimento dessa máxima aqui, da absorção, e aí a gente tem todo esse movimento de alta aqui, tá vendo? Aqui a gente teve uma barrinha cheia, tá vendo? Também, tá vendo? E aqui, de fato, indicou alta, tá vendo? Como é que a gente impulsionou, tivemos uma grande alta, aqui o preço veio dando uma corrigida, tivemos mais alta, tá vendo? Aqui a gente veio até perto dela, perto dessa região da impulsão, e aí teve mais alta, tá vendo? Então, essa barra aqui, ela indicou uma ignição, né? Essa outra barra cheia aqui também, tá vendo? Foi o início de uma tendência, ela indicou muita força nessa direção e, de fato, a gente teve um belo movimento de alta depois dela. Então, a gente tem essas duas interpretações para essas barras cheias. Absorção, acho que ficou já bem nítido, né? Exaustão, eu posso mostrar mais exemplos para explicar melhor. A gente pode vir aqui no mini índice, né? A gente tem boas exaustões aqui que eu já tinha visto para mostrar para vocês. Essa foi uma operação que eu peguei hoje aqui, muito contexto, bem bacana também. Formamos uma cunha, falhamos continuidade nessa região, tá vendo? Aqui a gente tinha o último topo válido, falhamos continuidade, viemos fazer esse teste, formou um ombro, cabeça, ombro, olha só. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, um ombro, cabeça, ombro ascendente, né, com falha de continuidade, buscando seu ombro direito na mesma linha projetada do ombro esquerdo, e teve todo esse movimento de alta aqui, bem bacana. Mas olha só, aqui para trás, a gente teve outra operação bem parecida com essa aqui, tá? Mas olha só esse exemplo aqui bem bacana de exaustão, olha só. Aqui a gente tem uma barra daquelas, tá vendo? Cheia, e aí o preço reluta em continuar caindo nas próximas velas e começa um movimento de alta. Aqui foi outra exaustão, olha só. O preço desce com uma barra cheia, com volume bem alto, tá vendo? E exaustão ela pode acontecer com volume muito alto, como pode acontecer também com volume muito baixo. Então a gente tem essas duas configurações para barras de exaustão. E olha só, isso aqui está muito nítido. Eu acho que dá para todo mundo perceber muito bem. Olha só como é que a gente tem uma barra cheia e isso aqui, dentro de um outro contexto, indicaria força naquele movimento. Só que o que o preço faz posteriormente à aparição dessa barra? O preço sobe, ou seja, ele deveria continuar caindo, né? Se for uma barra de intenção, a gente deve que pelo menos as 3 barras posteriores elas continuem o movimento de baixa para mostrar que de fato foi uma barra de intenção naquele movimento, naquela direção. Mas não, foi uma barra de exaustão, que o preço continua subindo, né? E aí a gente tem outra exaustão aqui, o preço vem subindo, depois a gente vai tendo características de absorções, e aí o preço faz toda essa tendência de alta aqui. Beleza? Então acho que ficou bem explicativo. Exaustão e absorção é basicamente isso, e são conceitos importantíssimos para a gente estar utilizando. Como eu falei, eu utilizo muito como gatilho, né? A gente acaba utilizando muito ali no ponto de entrada, né? Para a gente identificar essas viradas. Faz parte daqueles 7 conceitos lá que eu falei com vocês que a gente precisa ter para ter de fato uma reversão de tendência. Então a gente precisa ter absorção, exaustão, divergência, inversão de fluxo, inversão de sentimento, perda de linha de tendência e médias e falha de continuidade, né? São 7 conceitos que eu falei com vocês, e aí temos aí, né, absorção e exaustão como um desses conceitos. Então eles são importantíssimos para a gente estar utilizando nas nossas análises, para a gente estar utilizando nas nossas operações, beleza? Então foi esse o vídeo, galera. Agora eu vou analisar o gráfico de CEMIG, né, a pedido. Então vamos aqui no gráfico da CEMIG. Então eu já tinha até salvo aqui, que eu dei uma olhada, né? Ele me pediu, eu dei uma olhada no gráfico, mas eu vou fazer essa análise com vocês toda aqui, beleza? Então a gente vem aqui no gráfico mensal, tá? Vamos no gráfico mensal. Começar pelo gráfico mensal, sempre é assim que a gente analisa um gráfico. Eu sempre faço dessa forma. Começo dos tempos gráficos maiores e vou refinando a análise em tempos gráficos menores. É assim que a gente faz. Não necessariamente precisa de ser nessa ordem, mas eu gosto particularmente de começar dos maiores e ir refinando para os menores. Assim fica bem melhor. Então a gente coloca em escala logarítmica, né? Eu analiso tempo gráfico mensal, tempo gráfico semanal, principalmente os dois
em escala logarítmica, né? A gente tem duas opções, escala logarítmica e aritmética. A aritmética é a normal, que fica aí no TradingView normal, que a gente utiliza para tudo, e a escala logarítmica eu utilizo para tempos gráficos maiores, né? Ali no diário, dependendo da análise que eu faço no diário, eu utilizo em log também, mas principalmente semanal e mensal, escala logarítmica com certeza. Então aqui no mensal, olha só, a gente já pode identificar, batendo o olho aqui, né? Eu já dei uma olhada nela mais cedo, com certeza, mas olha só, batendo o olho a gente já consegue perceber uma coisa bem interessante. Olha só, o preço sobe, beleza? O preço está subindo e o volume está caindo. Olha só, que interessante. Então aqui a gente tem o quê? Uma divergência no volume financeiro. Então é a primeira coisa que a gente bate o olho e vê é que a gente tem uma divergência no volume financeiro e então a gente está tendo uma alta não muito interessante aqui há um bom tempo já. A gente está subindo, né? Isso aqui começa a ser indícios de uma tendência cansada, né? Que a gente chama. Isso aqui pode ser uma tendência cansada de fato. Então, o que a gente começa a identificar aqui agora? As ondas, né? Então, eu vou começar a contar as ondas. Aqui a gente tem onda 1, onda 2, onda 3, 4 e onda 5. Vou colocar um fractal maior. Posso colocar em micro, botar amarelo. E aí a gente tem essa contagem. Essa contagem é uma contagem válida, beleza? Porque os fechamentos aqui a gente tem a onda 4 chegando no início da onda 1, mas não está entrando no território da onda 1. A onda 3, ela começa nesse ponto aqui. Ela não é a menor das ondas impulsivas, então tá tudo correto, beleza? Então a gente identifica essas ondas, a gente identifica que a gente está de fato numa onda 5, por quê? Onda 5 tende a ser com volume descendente, e a gente tem esse volume descendente, o volume cai enquanto o preço sobe, beleza? E a gente pode puxar o RSI também aqui, e olha só a divergência no RSI que a gente tem, nítida, olha aqui, aqui eu vou pegar o lápis, pincel, olha só, a gente tem esse topo aqui, e é esse topo aqui. A gente renova esse topo, beleza? Fazendo esse topo aqui, e a gente tem esse topinho aqui, uma divergência nítida aqui no RSI, beleza? Olha aqui. Então a gente tem essa divergência aqui no RSI. Então a gente tem divergência no RSI de onda 3 para 5, trazendo veracidade para a nossa contagem, e a onda 5 em volume descendente, trazendo ainda mais veracidade para essa nossa contagem, beleza? Então, continuando aqui, ondas feitas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, com as ondas contadas, a gente pode começar a perceber que a gente tem uma formação de cunha aqui também, tá? Tá bem nítido. A gente tem uma cunhazinha formando aqui em onda 5, né? Pode ser uma espécie de ending diagonal, né? Característico aqui de onda 5, né? Ela vem afunilando as suas pernadas de impulso. A gente vai tendo rompimentos de máxima, né? Sem continuidade, ou seja, característico de cunha, característico de triângulo diagonal. Então a gente tem essa formação aqui no gráfico mensal. A gente pode colocar aqui no gráfico semanal, e aí a gente tem... Fica até mais nítido nessa cunha, tá bem bonita até, inclusive. Tá bem bacana, olha. Ficou bem, tá bem simétrica, né? E a gente tem esses topinhos aqui, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver o gráfico diário. O que a gente tem? Olha só, aqui no gráfico diário tá bem interessante. Que a gente pode marcar aqui essa região. Olha aqui. Que eu vou colocar como estruturas. Então a gente tem essa região de estrutura. Olha só como é que a gente tem muita liquidez aqui em cima. Beleza? Olha lá. Muita liquidez aqui em cima, o preço sobe, captura essa liquidez, retorna, faz até um testezinho e vem caindo. O que a gente pode considerar aqui agora? Uma LTB nessa região, tá? Tá bem nítido, olha aqui. Bem nítido. Essa LTB, a gente pode pegar um volume profile, traçar nessa região aqui. A gente identifica que aqui a gente tem
uma região de grande volume, olha só, que foi onde o preço buscou. Uma região de grande volume aqui, a gente pode colocar até como POC. Então aqui a gente tem uma POC. A gente pode, então, contextualizar, deixa eu puxar de tudo para ver o que acontece. De fato aqui a gente tinha uma POC. Então a gente tem essa região aqui, a gente pode passar para cá. A gente começa a perceber que a gente tem uma possível distribuição de Wyckoff aqui no topo dessa cunha. Pô, tá bem interessante esse gráfico, tá? A gente pode ter movimentos de baixa para CEMIG, né? É isso que eu estou esperando aqui. Porém, o que a gente pode ver? O preço pode perder essa LTB e vir testar essa região aqui em cima para fazer um teste genuíno nessa região, tá? Então a gente pode ver algum movimento assim, pode ser, como a gente pode ver o preço segurando de fato nessa LTB, segurando nessa região de grande volume, nessa POC, e tendo um movimento parecido com esse, alguma coisa desse tipo. Porém, o que a gente tem bem claro aqui, né? Que a gente está de fato numa tendência cansada. A gente coloca no gráfico mensal, a gente vê um ciclo completo de Elliott, a gente consegue perceber que essa contagem de Elliott ela está muito assertiva, porque a gente tem divergência no RSI de onda 3 para 5, ou seja, a força relativa não está mais acompanhando as altas do preço. A gente tem toda uma onda 5 em volume descendente, então o preço subiu bastante, com volume completamente decrescente, né? Caindo. Isso é característico de onda 5, que tem a sua característica de ser uma onda cansada, né? Uma onda onde a gente sobe para, de fato, o institucional começar a despejar, né? Ele começa a despejar nessa onda 5 para a gente vir a ter um ABC corretivo, um movimento de baixa. E a gente tem também essa onda 5 em end diagonal, ou seja, uma onda 5 em formação de triângulo diagonal, formação de cunha, uma cunha que, inclusive, no gráfico semanal está muito simétrica, né? Está bem bonita. E a gente tem aqui no gráfico diário uma formação de uma distribuição de Wyckoff, né, já com a captura de liquidez. Então, para surfar esse movimento de baixa, o melhor ponto para estar entrando nessa operação seria no retorno do preço para dentro dessa estrutura. Então, o preço retornou aqui e ele veio fazer esse teste. Então, uma posição nessa região de venda seria o melhor ponto, né, já que a gente não teve ainda um teste aqui de fato. Se a gente fizer esse movimento, aqui se torna um ótimo ponto para a gente estar entrando vendido nessa posição, beleza? Isso, claro, se essa alta do preço aqui vier com baixo volume, caso entre muita pressão de compra, a gente pode ter, de fato, movimentos de alta. Eu, particularmente, não analiso muito ações, né? Não analiso aqui, nunca analisei a CEMIG, então eu não sei muito bem qual que é o cenário atual para isso tudo, né? O que eu quero dizer é que, por exemplo, nas criptomoedas, eu estou muito mais próximo, então eu conheço muito bem o Bitcoin, por exemplo, quando a gente está numa bull run, né, que a gente chama, quando o Bitcoin sobe muito ali, cerca de 1 ano, 2 anos, ele sobe demais, ele diversas vezes pode demonstrar tendências cansadas, mas quem conhece, né, o ativo, os fundamentos dele ali, sabe que caso ele dê aparenta, né, estar com uma tendência cansada, ele vai acabar enganando todo mundo e vai continuar subindo, né? Mas aqui nesse caso a gente tem de fato, em tempos gráficos maiores, inclusive, indícios, né, de uma tendência cansada, como eu já expliquei para vocês. Então a gente tem todo esse cenário aqui possível. E o que a gente pode, o que eu começo a enxergar aqui também? Outra questão, né? A gente tem esse fundo aqui, olha só, aqui é o último fundo válido, tá vendo? Seguindo aqui a falha de continuidade, né, reversão de tendência, a gente tem essa região como último fundo válido porque a gente teve uma renovação de máxima posterior a esse fundo, né? A gente formou esse fundo e a gente teve uma renovação de máxima posterior a esse fundo, ou seja, esse aqui é o último fundo válido aqui no gráfico diário. Então aqui a gente pode traçar uma linha, beleza? A gente pode traçar essa linha, vou apagar essa parte aqui, e a gente considera que aqui a gente tem a nossa falha de continuidade, né? A gente tem o CHOCH, que é o SHAO, que eu expliquei para vocês, né, no vídeo sobre tendências. Então a gente tem essa região aqui, caso o preço perca essa região, cara,
aí sim a gente está configurando de fato uma reversão de toda essa tendência de alta que a gente vem vindo e se confirma todo esse cenário que a gente está construindo, todo esse contexto. Então aqui uma perda dessa região indicaria muita baixa, com certeza, tá? Uma maior probabilidade de baixa, né? O trade, o mercado financeiro, a gente trabalha em cima de probabilidades. Então essa construção do contexto, todo esse estudo é baseado no que tem mais probabilidade do que outra coisa, né? Então aqui nesse momento a gente tem maior probabilidade de baixa, mas não significa que a gente não tenha movimentos de alta. O que a gente consegue enxergar aqui? Né? Não significa que a gente tenha movimentos de alta temporários, né? Que eu quero dizer. O que a gente consegue enxergar aqui? Um possível ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Então a gente pode ter essa alta vindo buscar essa região de teste, vindo buscar essa região de topo de ombro esquerdo, né? Já que a gente teve esses fundos nivelados. Quando a gente tem essa configuração de fundos nivelados, a gente tende a ter o quê? Topos, ombros nivelados também, né? Dentro de um OCO. Ou seja, a gente pode vir buscar essa região, vir testar essa região aqui em cima, para aí sim a gente fazer esse movimento de baixa. Então a gente tem essa possibilidade aqui, bastante plausível, tá? De formação de um ombro, cabeça, ombro gigante aqui em cima, né? Bem bacana. Porque a gente tem essa neckline, né? Essa linha do pescoço nivelada. Quando a gente tem essa linha do pescoço nivelada, a gente tende a ter os ombros nivelados também, beleza? Então a gente tem essa possibilidade aqui que eu desenhei, como a gente tem também, de fato, a possibilidade do preço não conseguir furar essa LTB, furar essa região de volume e a gente já começar algum tipo de movimento de baixa, ou até mesmo fazer esse movimento de baixa e aí sim depois vir buscar essa região de teste para depois fazer esse movimento de baixa. Então é isso que eu enxergo aqui no ativo, né, nos tempos gráficos mensal, semanal e diário. E se a gente for abaixando os tempos gráficos aqui, a gente já começa a ficar num cenário mais esquisito, né, por conta dos pregões que abrem, fecham, vai ficando essas coisas aqui no gráfico, mas eu acho que essa análise mais macro já começa a elucidar bastante aí o cenário e a gente já começa a perceber que, de fato, muito provavelmente a gente está numa tendência cansada em tempos gráficos maiores e está até bem interessante esse gráfico, bem bacana. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha colaborado com vocês em alguma coisa e muito obrigado. Fui! Valeu!